O império do medo de Putin já não é o que costumava ser. De Moscou a quase todas as cidades russas, as vozes anti-regime estão se transformando de sussurros em críticas ferozes. Além disso, essas críticas não vêm de fora, mas de dentro do próprio sistema de Putin. Se a guerra tivesse permanecido apenas no território ucraniano, talvez essas vozes nunca tivessem se levantado. Mas quando a realidade da guerra chegou a Moscou, o endereço oficial da Duma, as coisas mudaram. O parlamento russo, que durante anos aprovou todas as decisões de Putin sem questionar, funcionando como um cartório silencioso, está hoje pessoalmente exigindo a renúncia de Putin. O exemplo mais recente e devastador disso ocorreu no dia 12 de junho e veio de um lugar que supostamente nunca deveria fazer barulho. O deputado do Partido Comunista da Federação Russa, Vyacheslav Markaev, escreveu em seu canal no Telegram que a Rússia está à beira de uma explosão social. O PCFR pode parecer oposição na Rússia, mas na realidade é um partido do sistema que opera dentro do quadro que o Kremlin permite, aprovando todas as decisões. A declaração de Markaev estava quebrando essa tradição de consentimento silencioso. Primeiro, ele confessou que a justificativa oficial da guerra havia desmoronado, que o objetivo de desnazificar a Ucrânia estava agora restrito a apenas regiões específicas e que a população mais ativa estava desaparecendo na linha de frente. Imediatamente depois, ele atacou o legado econômico de 25 anos do regime, contas que aumentaram 366% em um quarto de século, aposentados cuja renda está se deteriorando e infraestrutura em ruínas. Markaev exigiu um plano de saída para a guerra de uma liderança, que ele descreveu como uma equipe desconectada das necessidades do povo, e terminou suas palavras com esta frase letal: "A era das ilusões acabou. Felicente Pichi and Cebola." O país está à beira de uma explosão social e toda a responsabilidade pertencerá ao poder imutável. Em um país governado pela mesma pessoa por 25 anos, um membro da Duma usando a frase poder imutável foi a cobrança mais direta já feita a Putin. E essas críticas não foram um exemplo isolado. O pavio desses motins no navio afundando havia sido aceso meses antes. Vamos para abril. O líder comunista russo Gennady Zyuganov fez um grande desabafo ao se dirigir diretamente ao Kremlin. Já dissemos 10 vezes que a economia está prestes a colapsar. O primeiro trimestre foi um desastre completo. Se você não tomar medidas imediatas, financeiras, econômicas e outras, então no outono enfrentaremos o que aconteceu em 1917. Isso precisa ser lido corretamente. Isso não é uma retórica de oposição comum. Zyuganov é o líder do partido que fez a Revolução de 1917 e este homem está dizendo abertamente que a maior revolta na história do seu próprio partido poderia se repetir. Um líder do Partido Comunista alertando o Estado contra uma nova revolução comunista. Este paradoxo por si só prova o quão sério o pânico dentro do sistema se tornou. Ainda antes disso, a base já havia começado a ferver. O deputado de 69 anos, Grigory Yeryomaev, da Duma de Samara, subiu à tribuna parlamentar com rara coragem e disse: "Os deputados devem compartilhar a responsabilidade com o presidente Putin pelo fracasso da SMO. O microfone de Yeryomaev foi cortado em questão de segundos. Regulamento. Mas aquelas frases já tinham sido gravadas, rompendo o silêncio cheio de medo na Câmara em pedaços. Essas fissuras políticas na Duma eram, na verdade, apenas o reflexo superficial de um tremor muito mais profundo. Porque o verdadeiro grande e imparável perigo para Putin não vinha dos membros da oposição que queriam paz, mas de seus aliados mais leais que mais queriam a guerra. Um dos ideólogos mais radicais de Putin apareceu diante das câmaras e condensou o maior pesadelo do Kremlin em uma única frase: "Não podemos vencer com o sistema que construímos. Para conhecer Zakhar Prilepin, basta olhar para um único detalhe." Em 2023, ele se tornou alvo de uma tentativa de assassinato severa dirigida ao seu veículo, e a primeira coisa que disse ao abrir os olhos foi que se recuperaria e retornaria ao exército russo. Ele não é um soldado comum, ele é um dos principais arquitetos da doutrina do mundo russo. Este mesmo homem apareceu no programa Vesti Novosti em 6 de junho de 2026 e destruiu o mito da invencibilidade por dentro. É precisamente aqui que reside o verdadeiro paradoxo que deixa Putin completamente impotente. Silenciar cidadãos comuns que querem paz, declarando-os traidores, é fácil. Mas o que você faz quando alguém que dedicou toda a sua vida às suas políticas diz: "Não podemos vencer com este sistema"?
Se o defensor considera o sistema inadequado, a defesa colapsou. Não é apenas Prilepin que diz que a defesa colapsou. Deputados que retornam da frente pintam o mesmo quadro. Um deputado russo descreveu a transformação no campo de batalha a partir de sua própria experiência. E o que ele disse confirmou o alerta de Markaev de que os ataques estão se expandindo. As unidades russas costumavam poder dirigir até a linha de frente do veículo. Em alguns setores, a comunicação podia até ser estabelecida com as posições ucranianas do outro lado da linha. Essa era acabou. O deputado descreveu a situação como um pouco desagradável, mas o que ele descreveu estava muito além de desagradável. Agora o céu está cheio de veículos aéreos não tripulados, e em muitas áreas é impossível se aproximar da frente a partir de até dezenas de quilômetros de distância. Ainda mais impressionante foi sua previsão para o futuro. Hoje há centenas, amanhã haverá milhares. No dia seguinte, centenas de milhares. Usando inteligência artificial, eles poderão voar autonomamente em todos os lugares. O deputado reconheceu que os avanços russos haviam desacelerado. Em suas próprias palavras, crescimento negativo. Em outras palavras, não avanço, mas recuo. Essa realidade agora é visível também nas telas da própria Rússia. O especialista militar Igor Korotchenko disse abertamente na televisão estatal que a Ucrânia controla a frente e alertou que, dentro de alguns meses, a situação vai piorar muito, não apenas na linha de frente, mas também nas áreas traseiras, onde ataques de drones de longo alcance estão se tornando cada vez mais frequentes. Especialistas alinhados ao Kremlin, como Korotchenko, falando de forma tão pessimista é um novo desenvolvimento e mostra que a propaganda do regime já não pode esconder a verdade. A primeira razão para essas vozes se levantarem agora é a própria guerra. 10 de junho de 2026 tornou-se a data oficial em que a invasão da Ucrânia pela Rússia durou mais do que a Primeira Guerra Mundial. De acordo com dados do Estado-Maior-Geral da Ucrânia, as baixas russas, incluindo mortos e feridos, excedem 1.400.000. A segunda razão é a economia. A economia de guerra alimentou a indústria de defesa a curto prazo, mas aprofundou problemas estruturais. A inflação está aumentando, as taxas de juros estão em níveis recordes e a crise trabalhista está se aprofundando. Centenas de milhares de jovens enviados para a linha de frente foram retirados das fábricas e do setor de serviços. O aumento de 366% nas tarifas que Markaev apontou não é um número abstrato. Significa empobrecimento concreto na vida diária de aposentados e famílias de baixa renda. E bem no meio dessa pressão econômica, o número de bilionários russos continua a crescer. Enquanto o público fica mais pobre, os oligarcas ficam mais ricos. A terceira razão é a guerra chegando ao coração da Rússia. No dia 18 de junho, a Ucrânia lançou o maior ataque de drones a Moscou desde o início da guerra. Aproximadamente 200 drones foram direcionados à capital. A refinaria de petróleo Kotelniki, a apenas 15 quilômetros do Kremlin, foi atingida repetidamente. Aeroportos foram fechados e fumaça preta cobriu a capital. As reações dos moradores de Moscou mostraram o que o Kremlin temia. Estou caindo fora daqui. Putin estava sentado em uma cúpula em Kazan durante este ataque, como se nada tivesse acontecido. Quando o mito de Moscou inalcançável desmoronou, o contrato de segurança de Putin em troca de liberdade também desmoronou. Se Moscou não é segura, nenhum lugar é seguro, e nem mesmo a propaganda pode mais esconder essa realidade. O que acontece quando a propaganda não pode mais esconder a verdade? A própria história da Rússia fornece a resposta, e é o tipo de resposta que o Kremlin não quer ouvir. Em 1905, a Rússia sofreu uma derrota humilhante contra o Japão, um vasto império derrotado por um pequeno país asiático. O choque da derrota desencadeou uma rebelião interna e o czar foi forçado a realizar reformas parciais. Em 1917, o mesmo império estava sangrando na Primeira Guerra Mundial há 3 anos. As baixas na frente excediam centenas de milhares. A economia havia colapsado e as filas por pão na capital Petrogrado se espalhavam pelas ruas. O presidente da Duma, Mikhail Rodzianko, avisou o Czar por telegrama. Adiar a situação ainda mais é impossível. A autoridade do Estado está completamente paralisada. O Czar colocou o telegrama de lado e disse: "Ele está me incomodando com bobagens novamente." Algumas semanas depois, nem meses, semanas, a Revolução de Fevereiro eclodiu. O Império Russo colapsou em poucos dias e o czar perdeu o trono. Agora, lembre-se das palavras de Markaev. A era das ilusões acabou. O país está à beira de uma explosão social. E a confissão de Prilepin.
A Rússia que construímos não pode vencer esta guerra. Precisamos construir uma Rússia diferente, Rodzianko disse. O Estado está paralisado. Markaev diz explosão social. O czar não havia aceitado a derrota. Prilepin confessa que eles não podem vencer, mas também não sugere desistir. O padrão é o mesmo: guerra longa, pesadas baixas, colapso econômico, desconexão do público e avisos vindos de dentro do próprio sistema. Em 1917, esses avisos não foram ouvidos e o resultado foi a Revolução. E 1991 seguiu o mesmo padrão. A União Soviética não foi destruída de fora, ela colapsou internamente. A economia tornou-se insustentável. A guerra no Afeganistão esgotou os recursos e as elites do partido perceberam que o sistema estava apodrecendo e se afastaram. Antes do colapso, a narrativa de que tudo está sob controle também era dominante, até que 15 repúblicas declararam independência em poucos meses. Mas Putin não é nem o czar nem Gorbachev, e ignorar essa diferença seria um erro. Ele tem ferramentas que o czar não tinha: a infraestrutura de vigilância digital do FSB, a força de segurança interna de 340 mil da Rosgvardia e uma máquina de propaganda construída ao longo de décadas. Em 1917 e 1991, a informação fluía lentamente. Hoje, na Rússia, o acesso à informação é controlado, mas não pode ser completamente interrompido. O uso de VPN é generalizado. Canais do Telegram alcançam milhões de seguidores e as declarações de Markaev se espalham em poucas horas. A história não se repete exatamente, mas reconhecer padrões é possível, e os padrões estão soando o alarme. Mas exagerar o aviso também seria um erro analítico. Essas fissuras são reais, mas não significam que a Rússia vai colapsar amanhã. Pode não ser coincidência que a declaração de Markaev tenha vindo antes das eleições de outono para a Duma. O Partido Comunista da Federação Russa pode estar jogando essa carta para passar aos eleitores a mensagem: nós avisamos vocês, e o Kremlin pode ter permitido isso. Em sistemas autocráticos, a crítica controlada serve como uma válvula de escape. A raiva do público é liberada em pequenas doses e grandes explosões são evitadas. O fato de Markaev ter escrito no Telegram, mas não ter sido preso, fortalece essa teoria. E Markaev quer que a guerra termine com base nos interesses nacionais da Rússia, não aceitando os termos da Ucrânia. Uma posição muito diferente de um opositor da guerra, e o timing de Markaev coincide com outra coisa. Em setembro de 2026, a Rússia realizará sua primeira eleição para a Duma desde que a guerra começou, para 450 assentos. De acordo com a análise do Carnegie, as tentativas de usar mensagens de guerra nas eleições regionais falharam. Os eleitores não votaram na retórica de vitória. O Kremlin está nomeando veteranos da Operação Militar Especial como candidatos, mas especialistas dizem que a maioria será colocada em posições visíveis, mas sem poder. Se a campanha baseada na guerra não funciona, como o Kremlin vencerá as eleições? A resposta é previsível, endurecendo as leis eleitorais, aumentando a pressão sobre a oposição e manipulando os resultados. Mas o aviso de Carnegie é claro. Essa abordagem leva a resultados oficiais que se desconectam da realidade e aprofundam o descontentamento social. Prilepin é perigoso na direção exatamente oposta. Ele não quer paz. Ele diz que o sistema atual é inadequado porque não é severo o suficiente. Seu chamado por uma Rússia diferente não é por uma Rússia mais democrática ou mais pacífica. É uma demanda por um regime mais militarista, mais autoritário, focado em vencer a guerra a qualquer custo. A crítica de Prilepin enfraquece Putin, mas sua alternativa pode ser mais perigosa do que Putin. O verdadeiro risco para Putin é este: ser pressionado entre aqueles que dizem para acabar e aqueles que dizem para bater mais forte e ser incapaz de satisfazer qualquer um dos lados. E a Rússia já experimentou tais tremores internos recentemente. Em junho de 2023, o líder do Wagner, Yevgeny Prigozhin, marchou sobre Moscou. Putin resolveu a crise através de negociação, mas alguns meses depois, o avião de Prigozhin caiu. A experiência com Wagner mostrou duas coisas. Primeiro, que o sistema é surpreendentemente vulnerável a um desafio interno. Segundo, que Putin eventualmente elimina tais ameaças, mas apenas depois de terem causado danos significativos ao sistema. Markaev e Prilepin não estão iniciando uma revolta armada, mas suas palavras podem ferir mais do que as armas de Prigozhin, porque Prigozhin era um aventureiro. Estas são a própria voz do sistema. Ainda não há sinais de uma revolta em massa. A classe média da Rússia está desconfortável com a guerra, mas não o suficiente para agir.
A economia está sob pressão, mas não colapsou. Putin pode manter o controle a curto prazo, fortalecendo a narrativa do inimigo externo, expurgando dissidentes ou oferecendo concessões econômicas. Mas há indicadores concretos de erosão. As taxas de aprovação de Putin caíram para um nível mais baixo desde o início da guerra, mesmo de acordo com dados de institutos de pesquisa apoiados pelo Estado. O descontentamento entre as elites está crescendo. Quase um terço dos altos funcionários do Ministério da Defesa foram demitidos ou presos, e o Kremlin apresenta isso como uma resposta técnica de tempos de guerra. Mas a escala da purga revela a crise de confiança dentro do próprio sistema. As palavras de Markiev e Prilepin são a face pública desta crise, mas não é difícil adivinhar que há muito mais por trás do pano. O parlamento, que durante anos funcionou como um cartório silencioso, agora está exigindo o fim da guerra. O ideólogo mais leal de Putin está confessando que a Rússia não pode vencer. Seus próprios especialistas estão pintando cenários apocalípticos e o céu de Moscou está se enchendo de drones. O verdadeiro problema de Putin não são as armas da Ucrânia. É o que os próprios homens dele começaram a dizer. O caminho atual é insustentável, e na Rússia, caminhos insustentáveis não terminam silenciosamente. Então, o que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários, porque sempre valorizamos a perspectiva analítica dos espectadores da PPR Global. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossas novas análises. Não queremos limitar nossas análises apenas à tela. Sabemos que profissionais como você, que acompanham de perto o mundo, têm agendas muito ocupadas. É exatamente por isso que transformamos os arquivos especiais da PPR Global, onde examinamos profundamente os desenvolvimentos globais, movimentos estratégicos e fraturas geopolíticas, em formato de podcast. Clique no link na descrição e no comentário fixado para seguir nosso canal no Spotify agora mesmo. Você pode até baixar episódios para o seu dispositivo para não perder as análises do PPR Global, mesmo em voos sem internet. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por